Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e sejam bem-vindos a mais um Giro do Motor. Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, era da tecnologia, ano da eleição, estamos aqui com o Giro do Motor falando sobre Fórmula 1, sobre a MotoGP, a NASCAR, enfim, teve muita coisa boa nesse final de semana. Então, sem mais enrolações, porque tem bastante coisa, bora pro vídeo. Ele tava decepcionando, perdeu 2 match points, o Tanaka tava chegando, mas Kalle Rovanperä enfim se sagrou campeão do WRC, o Mundial de Rally. O rally em questão foi o da Nova Zelândia e ele tratou de jogar a zica das últimas corridas pra fora de vez, ao vencer não só o rally em si, como também o Power Stage. Assim, não tinha resultado que impedisse Kalle Rovanperä de ser o campeão mais jovem da história do WRC aos 20 anos de idade. O que você estava fazendo aos 20 anos, hein? Eu aqui, por exemplo, tô fazendo vídeo pro YouTube. E o Rovanperä tá lá ganhando o título mundial, cara. O cara é monstro. Parabéns para o finlandês, que fez uma temporada irretocável e conquistou o título com 2 rallies de antecedência. Parabéns para Kalle Rovanperä, o novo campeão do Mundial de Rally. Hora da NASCAR, essa categoria maravilhosa, onde já vamos falar rapidamente aqui da Truck Series, porque o fim de semana foi cheio em Talladega. A pole foi de John Hunter Nemechek, que se complicaria um pouquinho na corrida. Teve a panca do Lawless Allen logo de comecinho e também o susto imenso com o carro de Jordan Anderson pegando fogo. E dessa vez sem piadinha, porque ele saiu desesperado, cara, o carro tava pegando fogo por dentro, velho. Que cena, velho, que cena. Mas o estágio 1 foi vencido por John Hunter Nemechek e o estágio 2 por Chandler Smith, com Nemechek em segundo. E num terceiro estágio que teve uns cauzinhos, como por exemplo a Hailey Deegan atropelando os mecânicos e esse mini Big One aí, Matt DiBenedetto venceu por isso aí, cara. É muito pouco, cara. Foi no Photoshart. Que chegada. Ele que está fora dos playoffs venceu em Talladega de forma espetacular. E lembra do Nemechek? Então, ele terminou em 21º. E agora a situação é essa. Somente o Ty Majeski está garantido na finalíssima até aqui. E na bolha estão X, Friesen, Nemechek e Enfinger. Resta uma corrida para definir a final em Phoenix. Para tudo, AJ Allmendinger venceu a corrida em um oval. O milagre aconteceu. Vamos falar da Xfinity agora, que eu já dei um spoilerzinho do resultado e que seria uma corrida dolorosa para Austin Hill. Austin Hill foi o pole position, venceu o primeiro e segundo estágios, liderou a maior quantidade de voltas na corrida e terminou em 14º. É dolorido, rapaz. Mas isso não impediu que tivéssemos outra chegada espetacular em Talladega, onde AJ Allmendinger cresceu nos metros finais, tomou a ponta e venceu de forma apertada em Talladega. Enfim, Allmendinger venceu em um oval nesse ano de 2022. E agora ele assume a ponta da tabela, que junto com Noah Gragson são os pilotos garantidos já na próxima fase. Na bolha estão Hemric, Herbst, Brandon Jones e Clements. Para finalizar o assunto NASCAR, vamos falar da Cup Series, que também correu em Talladega. E o homem voltou. O campeão da temporada regular está de volta e acabou com a zica dos playoffs. O pole foi Christopher Bell, que assim como os outros pole positions, teve uma corrida ruim. E já de começo tivemos um Big One! Mas enfim, o primeiro segmento foi vencido por Ryan Blaney e o segundo por Chase Elliott em chegadas emocionantes e apertadas. E o final de corrida da Cup Series de Talladega não foi chato e teve emoção também, onde Chase Elliott tomou a ponta no fim, segurou nos metros finais e venceu em Talladega. Enfim, nos playoffs da Cup Series, um piloto que está nos playoffs vence, acabou a zica. E consequentemente ele garante já a vaga para a próxima fase, uma espécie de semifinal. Então na bolha estão Chase Briscoe, William Byron, Christopher Bell e Alex Bowman. O Alex Bowman a gente já pode descartar porque ele nem correu a última prova. E que loucura, todos esses pilotos que estão na bolha começam com a letra B no sobrenome, né, velho? Que bizarro. A próxima corrida será em Homestead, Miami, definindo os 8 sobreviventes para a próxima fase. Vamos agora com o Mundial de Moto Velocidade, que, diga-se de passagem, a MotoGP teve um resultado interessante para o campeonato. Mas começaremos falando da Moto3, que correu em Chang'e, na Tailândia, para o GP da Tailândia, onde o pole position foi Dennis Foggia, que no domingo não decepcionou. Após boa briga com Ayumu Sasaki, que inclusive é bom esse japonês, hein? Segurou a ponta e venceu na Tailândia para assumir a vice-liderança do campeonato.
Isso porque Sérgio Garcia foi derrubado em uma confusão maluca ali e abandonou. O líder do campeonato, Izan Guevara, foi somente o quinto, porém ele tá com a mão na taça. O brasileiro Diego Moreira foi o sexto colocado, parece até que ele alugou essa posição, mas tá alavancando na tabela. A diferença de Guevara para o vice-líder, que agora é Foggia, é de 49 pontos. Ele pode ser campeão já na próxima corrida. E o Diego Moreira aparece em décimo com 84 pontos, brigando ainda pelo título de novato do ano na Moto3. Saindo da Moto3, vamos para a Moto2, que sofreu com um pesadelinho da MotoGP, a chuva. Mas antes, no sábado, êxtase para todos os tailandeses presentes em Buriram, pois o tailandês Songkhat Chantra cravou a pole position. Mas no domingo, a corrida começou com chuva, até aí tudo bem, porém foi piorando. E nisso, muita gente se deu mal. Entre eles, Songkhat Chantra, que caiu e perdeu a chance da vitória em casa. Nisso, várias trocas de posição em meio ao dilúvio na Tailândia, que interrompeu a prova na volta 9 com Tony Arbolino liderando. Com isso, o italiano venceu com Felipe Salak em segundo em seu primeiro pódio na Moto2 e Arão Canet em terceiro. A Ogura foi o sexto e Augusto Fernandes foi o sétimo. E como a corrida foi interrompida na volta 9, apenas metade dos pontos foram dados. Assim, a diferença de Fernandes para Ogura caiu para 1,5 ponto, restando 3 corridas para o fim. Para finalizar, olha o que o carrinho que tava levando os pilotos pro pódio fez, cara. Não dá não, cara. Agora vamos falar da MotoGP. A rainha das categorias, onde uma chuvinha show deixou a concorrência mais próxima, hein, Quartararo? E a baguncinha começou no quali. Quali esse que teve a inédita pole de Marco Bezzecchi da equipe do Valentino Rossi por 21 milésimos. Sim, 21 milésimos. Bagnaia largaria em terceiro e Quartararo em quarto, o que geraria uma expectativa absurda. Mas a chuva que veio da Moto2 muito forte, inclusive adiou o início da corrida em quase uma hora. Mas depois a chuva deu uma baixada e ficou tudo de boa. Tudo de boa exceto para Quartararo, que na primeira volta caiu de quarto para 17º. Uma péssima largada do líder do campeonato. Bagnaia naquele momento era o segundo colocado e ia assumindo a ponta do campeonato da MotoGP. Só que veio dois elementos muito fortes: Jack Miller e Miguel Oliveira. E também o Marco Bezzecchi, que estava liderando, mas teve que devolver uma posição por ter passado os limites de pista na curva 1 na largada. Eu não concordo muito com essa punição, mas né? E aí o Miller, que tinha passado o Bagnaia, virou o líder. Ao mesmo tempo que Bezzecchi perdia gás e Miguel Oliveira crescia. Miguel Oliveira, que tinha largado na 11ª posição, foi passando todo mundo, incluindo o Bagnaia, o Bezzecchi e o líder Jack Miller. Alex Espargaró não fez uma boa prova, onde inclusive ele foi punido com uma volta longa por ter empurrado o Brad Binder. É dose, hein? E como tinha dito antes, o Bezzecchi perdeu o gás, então as duas Ducatis principais estavam no pódio. E segurando os ataques de Jack Miller, Miguel Oliveira de Portugal venceu o GP da Tailândia, a sua segunda vitória em 2022. Onde a primeira vitória dele também foi com chuva, também foi na Ásia no GP da Indonésia, então bem semelhante essas vitórias. Jack Miller foi o segundo e Bagnaia o terceiro, resultado que aproxima o campeonato. Completaram o top 10 Zarco, Marc Marques, Bastianini e Vinales, Alex Marques, Jorge Martin e Brad Binder. Apenas o Remy Gardner abandonou, então só abandonando na chuva é até surpreendente, mas só ele abandonou. E agora o campeonato está assim, com 3 corridas para o fim, na Austrália, Malásia e Valência. Quartararo lidera por apenas 2 pontos sobre Pecco Bagnaia. Espargaró e Bastianini estão pouco longe nessa briga que está demais. E para finalizar a MotoGP, foram anunciados 2 novos GPs para 2023. O GP do Cazaquistão e o GP da Índia, que será realizado em Bud, sim, aquela pista da Fórmula 1. Então o calendário vai dar uma mudada legal e tô bem curioso para ver como é que vai ser. Seguimos na Ásia, mas ao invés da Tailândia, vamos para Singapura, começando com a W Series, que nos bastidores está numa situação complicada. Afinal, a categoria está sofrendo com problemas financeiros e corre o risco de nem terminar o ano. Vamos ver como é que isso vai sair e tal, mas é uma situação tensa. Mas na pista tivemos uma boa corrida, onde o final de semana começou com Marta Garcia na pole position, surpreendendo um pouco. No domingo, a holandesa Bate Skervisser ganhou e atenção, Jamie Chadwick bateu. Sim, isso não é pegadinha do malandro. Não é pegadinha do malandro. Ela bateu. Não só bateu, como abandonou também, mas é chocante. Agora a diferença no campeonato caiu e ainda há aquele pinguinho de esperança
para Visser buscar esse título, né? Mas é uma coisa bem provável. O pódio foi completo por Alice Powell e Marta Garcia. Chadwick segue líder a um passo do título, só que agora a diferença dela para Visser é de 50 pontos, com 75 pontos em jogo restando do campeonato. Será que vem a remontada? Após 3 anos, a Fórmula 1 voltou para Singapura, esse lugar maravilhoso que sempre traz algumas surpresas. Minha pista favorita, inclusive, uma corrida que poderia ser a corrida do bicampeonato de Verstappen, caso ele vencesse, o Leclerc fosse nono e o Pérez quarto colocado. Mas o fim de semana em Singapura teria um elemento bem especial e raro, a chuva. Apesar de Singapura ser um clima bem tropical, chove direto lá, em corridas da Fórmula 1 não é tão comum. No qual a chuva caiu e no Q3 a pista já estava em condições para slicks e foi secando. E tivemos um final dramático. Onde o Hamilton estava liderando no comecinho, mas depois o Leclerc pegou a ponta e o Verstappen, que já tinha anulado uma volta que seria a da pole, teve que anular outra logo em seguida, onde ele estava tirando 9 décimos porque a Red Bull errou o cálculo do combustível. É, Red Bull em dia de Ferrari, cara. Assim, o Leclerc era o pole position em Singapura, onde Verstappen largaria somente em 8º, onde ele ficou pistola, obviamente. What the are you guys saying? E no dia de corrida, mais conhecido como ontem, um pé d'água monstro, um dilúvio estava caindo em Marina Bay. E sem condição alguma, a largada foi adiada em 1 hora, onde a pista já estava em condições bem boas na hora da partida. Na largada, com todo mundo de intermediários, Pérez passou Leclerc. E o Verstappen largou muito mal, onde caiu para a 12ª posição. A primeira parte de corrida foi morna, com o Verstappen ali recuperando posições, porém com dificuldades. Além do Latifi batendo no Ju de forma maluca, que diga-se de passagem, o Latifi não estará na Williams no próximo ano. Diga aí se é bom ou ruim. E o Albon batendo e o Alonso e o Ocon tendo problemas de confiabilidade com o Alpine. Ei, Alpine, o pesadelo voltou, né, cara? Até que na volta 33, Lewis Hamilton, que estava pressionando o Carlos Sainz, errou a freada e bateu na barreira de pneus. Um erro raro da gente ver do Hamilton, que obviamente teve que trocar asa dianteira. E bem no momento que todo mundo estava colocando os slicks, Tsunoda bateu e acionou o safety car. O Tsunoda gosta do safety car, né? Quando a gente mais precisa, ó, lá vem Tsunoda com o safety car, o que deu uma bagunçadinha na corrida, onde inclusive o Pérez fez umas loucuras atrás do safety car, pediu pro carro de segurança ir mais rápido, ficou gesticulando desse jeito aqui, e também o fato de ele ter ficado a mais de 10 carros de distância do safety car, o que rendeu uma punição para ele, mas depois seria insignificante. Na relargada, Pérez segurou a ponta e Verstappen foi pra cima do Norris, só que ele passou reto. Boa, Verstappen, corrida boa, hein, mano? Essa fritada causou um flat spot no pneu e aí ele teve que trocar o pneu e voltou lá atrás. A corrida terminaria no limite de 2 horas e até lá, Hamilton deu uma erradinha e Verstappen passou ele para ser o P8, onde depois passaria o Vettel também e terminaria em 7º. Pérez então segurou o Leclerc ali em um momento decisivo, depois abriu 5 segundos mais para o Monegasco, que venceu o GP de Singapura de 2022. Que vitória do Sérgio Pérez! Leclerc e Sainz completaram o pódio em Marina Bay. Que vitória sensacional do Checo Pérez. Que vitória sensacional, cara. De ponta a ponta. Talvez a vitória mais dominante da carreira dele, cara. Talvez a melhor vitória, assim, em questão de performance. Completaram o top 10 Norris, Ricardo, Stroll, Verstappen, Vettel, Hamilton e Gasly. Abandonaram Tsunoda, Ocon, Albon, Alonso, Latifi e Guan Yu Zhou. No campeonato, Verstappen segue muito e muito líder e já pode ser campeão logo no GP do Japão na próxima semana. Mas, obviamente, a distância caiu pelo resultado de domingo, mas, né, convenhamos, vai ser impossível, é impossível, cara, é impossível alcançar, velho, não tem como. Mas bem, esse foi o Giro do Motor. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada, clique no gostei, que isso fortalece demais o nosso trabalho. E espalhe esse vídeo, vai mandando o link aí pros seus amigos, pra todo mundo, vai espalhando. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1 e de entrar no nosso servidor no Discord, os links estão na descrição. E manda sugestões aqui nos comentários, estou sempre lendo, então é nóis. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!